Você, com certeza, já deve ter ouvido falar da cidade de Veneza, não é? Conhecida por ser uma cidade com arquitetura única e seus canais, gôndolas e pontes que ligam uma rede de 117 ilhas. Veneza é uma grande cidade turística. Contudo, aos arredores de Veneza existe uma ilha chamada Poveglia, com um passado extremamente pesado e macabro. Muitos dizem que essa é uma das ilhas mais assombradas do mundo e, bom, é isso que vamos tentar descobrir hoje. Mas, antes de eu começar a falar sobre esse caso e vermos juntos o porquê de a ilha ter essa fama, gostaria de pedir para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Agora que já pedi, vamos para o vídeo. Localizada a apenas 3 quilômetros dos famosos palacetes do Grande Canal de Veneza, ao longo de sua história, Poveglia serviu para diversos fins. A ilha conta com muralhas de uma antiga fortificação octogonal que foi construída no século XIV para frear os invasores genoveses. Mais tarde, durante as guerras napoleônicas, a estrutura foi usada por soldados britânicos para emboscar os franceses, e nisso era bastante comum que os prisioneiros fossem queimados na costa. Aqui, já podemos dizer que vai se criando um ambiente propenso a lendas de fantasmas, não concordam? Entretanto, essa era somente a ponta do iceberg, pois, comparando ao que viria, o número de vítimas ainda era bem pequeno. O que veio aumentar o número de vítimas em Poveglia foi durante seu funcionamento como lazareto durante as epidemias de peste negra, em grandes centros comerciais como era Veneza. As cidades contavam com leis bastante estritas de saneamento e, embora na época as pessoas ainda não entendessem como as doenças eram transmitidas, elas tinham noção de que era necessário isolar os doentes para evitar epidemias. Mas ainda assim, há alguns arquivos sobreviventes. Neles, o inspetor Edmund Reed registrou uma aparente filha e filho de Emma vivendo em Finsbury Park. O detetive Walter Dew escreveu nesses documentos o seguinte: seu passado era um livro fechado até para seus amigos mais íntimos. Tudo o que ela contou dela mesma era que era uma viúva que há mais de 10 anos tinha deixado seu marido e apagado todo o seu passado. O porquê disso não sabemos. Apesar da má fama que essa ilha tem hoje em dia, Poveglia não foi sempre tão horripilante assim. Para falar a verdade, era um lugar bom para passar a noite. O local contava inclusive com seus próprios quartos e eram bem alimentados, tudo o que um viajante precisa. Além disso, eles ainda contavam com um sistema de correio à sua disposição e podiam receber e enviar correspondências enquanto estavam em quarentena. Foi na época em que a peste negra alcançou seu auge que Poveglia se transformou em um inferno. Qualquer pessoa suspeita de estar infectada com a doença, não importava seu status social não vil. Fosse viajante, membro da nobreza ou cidadão comum, era enviada para os lazaretos. E durante os piores surtos, como devem imaginar, as ilhas ficaram cheias de doentes e pessoas morrendo. No início, os mortos eram enterrados normal, mas, com o passar do tempo, mais e mais casos da doença foram surgindo e fazendo muitas vítimas. Com isso, parte dos mortos passaram a ser cremados. A localização da maioria das covas de Poveglia ainda é desconhecida e dizem que a ilha serviu de lar para mais de 160 mil doentes que eram deixados ali para passar seus últimos momentos de vida. Tristeza, né? Pois bem, nessa época que começou a surgir os primeiros relatos de assombração na ilha. Reza a lenda que as pessoas enfermas que viviam ali eram assombradas pelos fantasmas dos que haviam perecido anteriormente. A atividade como lazareto foi encerrada no século XIX. E bom, tanta gente morreu em Poveglia que hoje se acredita que 50% do solo
seja composto por cinzas e restos humanos. Algo inimaginável, né? Depois de alguns anos de inatividade, em 1922, uma casa de repouso para idosos foi instalada em Poveglia. Contudo, de acordo com testemunhos, em vez de funcionar como lar para velhinhos, a instituição era, na verdade, utilizada como local para albergar indigentes idosos e doentes mentais. Para piorar, além dos testemunhos, existem fortes evidências que corroboram com essa versão. Dizem que um dos médicos da instituição, além de realizarem experiências sinistras, torturavam e matavam vários dos pacientes até cair ou serem empurrados para a morte de cima da torre do sino, bem macabro. A parte sinistra é que muitos pacientes diziam que eram assombrados por espíritos que haviam morrido durante a crise de peste negra. Dizem que também os médicos que trabalhavam no local passaram a ver esses mesmos espíritos. Ver e ouvir, na verdade, então não eram somente os pacientes que viam, pois muitos podem alegar que isso se dava pelo fato deles serem doentes e por isso que viam. Mas se os médicos também eram assombrados, não me parece que seja isso não. Bom, mas como está Poveglia hoje em dia? O local continua em ruínas e abandonado. Porém, dessa vez, a ilha pertence ao empresário italiano Luigi Brugnaro, que desembolsou 400 mil euros, equivalentes a mais de 1,6 milhão de reais, pelo local. O local ainda continua fechado e não pode ser visitado por qualquer um. Por hoje é isso, pessoal. Me diz aí nos comentários o que acham deste caso. Se é assombrado ou somente criaram lendas em cima de um lugar com uma história trágica. Até a próxima!